Muito bem, bom dia. Estamos começando aqui nossas lives de quinta-feira. Nós vamos estudar a palavra de Deus todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Bom, por que 5 horas da manhã? Porque tem muita gente que acorda para trabalhar, muita gente, esse horário já está acordando. E nada melhor do que acordar e passar o dia, né? Após se alimentar da palavra de Deus, estudar um pouco a Bíblia Sagrada. E a proposta aqui do Sal, né, nós, é estudarmos realmente a Bíblia, ler versículo a versículo. Nós vamos escolher livros para nós estudarmos e nos dedicar realmente à leitura, entender realmente cada versículo, o que Deus está falando através da sua palavra e como essa palavra tem aplicação prática nas nossas vidas, como isso pode ter uma aplicação prática na sua vida e na minha vida. Então, todas as quintas-feiras, nós do Sal te convidamos a estar aqui no nosso Instagram ao vivo para nós podermos fazer essa leitura da palavra de Deus, tá bom? Então você é nosso convidado e pode convidar muitas outras pessoas para participar aqui com a gente, ok? Bom, então o primeiro livro que nós queremos ler hoje, né, ler a partir de hoje, estudar, é o livro de Amós. O livro de Amós, ele é um livro profético, faz parte de um dos livros dos profetas menores, né? A Bíblia Sagrada divide os livros proféticos em dois grandes grupos: o livro dos profetas maiores e o livro dos profetas menores, ou os livros que compõem, né, os chamados profetas menores. Essa divisão se dá simplesmente pela quantidade de escritos, né, que tem aí cada um dos livros. Então, os profetas maiores são aqueles que escreveram bastante, os profetas menores são aqueles que escreveram menos textos. Então, por isso essa divisão. Ok? Já tem uma pessoa aqui ao vivo com a gente, a Mari Lúcia. Lúcia, muito obrigado por participar. Você agora que criou o Instagram, né? Você vivia me dizendo, poxa, que pena, não tem Instagram. Então, prazer imenso tê-la aqui comigo nesse início de manhã, nessa ainda madrugada para alguns, né? Eu já estou acordado desde as 4 horas, então já estou aqui estudando, me debruçando e trabalhando para poder oferecer o melhor estudo a vocês. A Lúcia é minha aluna do SAL, dessa turma de 2020. Fico muito feliz aqui com a sua presença, tá? Muito obrigado. Bom, e você que está entrando na live, você pode deixar aí suas dúvidas, suas perguntas, participar conosco. Graça e paz. Lúcia, graça e paz. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o livro de Amós. Amós foi um profeta, né? Foi um homem de Deus. E Amós tinha uma vida simples. Amós era pastor de ovelhas e era cultivador de figueiras. Amós era do reino do sul de Israel. Bom, isso já mostra que para nós sermos um pregador de Deus, para nós levarmos a mensagem de Deus, para nós pregarmos o Evangelho, pregar a palavra de Deus, nós não precisamos de muito status. Nós podemos fazer isso tendo a nossa vida bem simples, assim como Amós. Amós era um simples pastor, um homem simples, e foi um homem muito temente a Deus e foi um homem que levou a mensagem do Senhor com muito temor, muita responsabilidade, muita coragem. Bom, então eu fiz umas anotações aqui para manter um roteiro, para não me perder, só para nós então nos situarmos, tá? Quando que de qual período histórico nós estamos falando? No Sal nós costumamos nos situar historicamente quando lemos a Bíblia Sagrada, porque é muito importante e faz total diferença quando nós lemos a Bíblia situados na história. Então, só para nós fazermos um panorama bíblico aqui, os alunos do Sal estão muito acostumados com isso. Então, vamos lá. Vamos partir do Egito. Então, o povo hebreu, ele saiu do Egito, né, mais ou menos 1400 antes de Cristo. Então, o período egípcio, o período do cativeiro egípcio, está mais ou menos datado historicamente no ano de 1400 antes de Cristo, ok? Então, Moisés retirou o povo do Egito, chegou até Canaã, chegou até a Terra Prometida,
aonde então o povo de Israel passou a ser governado por juízes. Deus levantou juízes para governar, né, para a estrutura política e religiosa de Israel. E aí depois, né, o povo de Israel pede um rei e Deus então levanta Saul como rei, né? Então Saul se torna rei de Israel. Isso é mais ou menos ali no ano de 750, não, bem antes. Isso é o ano de 1030. 1030 a.C. Vamos lá. De 1400 a.C., nós estamos agora no ano de 1030, mais ou menos, a.C. Quando finaliza então o Reino Unido. Esse período foi chamado de Reino Unido, porque Deus levanta reis para governar Israel, né, o Israel como um todo. E aí tem um período de 120 anos, ou seja, foram 3 reis, 40, cada rei governou durante 40 anos. O primeiro foi o rei Saul, depois rei Davi e depois seu filho, o grande Salomão, certo? Depois de Salomão, o seu filho Roboão, ele é o herdeiro do trono. Só que o que acontece? Um homem chamado Jeroboão, grava esse nome, Jeroboão, ele levanta uma rebelião contra o reino do sul, contra o reino de Salomão, pelo seguinte motivo, o Salomão, para manter toda a estrutura geográfica que ele conquistou, toda a potência que ele conquistou, ele pesou a mão na cobrança de impostos do povo. E Roboão, então, ele, para manter o respeito, ou para que ele não perdesse a credibilidade, o respeito do povo, ele então pesou ainda mais a sua mão nos impostos. E aí isso cria uma revolta num povo, e um homem chamado Jeroboão então incita uma rebelião contra o reino de Roboão, filho de Salomão. E aí é quando o reino se cinde, se divide em dois, e aí fica o reino do norte, com 10 tribos, as 10 tribos de Israel, né? Eram 12, lembra? Então o reino do norte fica com 10 tribos de Israel, cuja capital então é Samaria. E aí você já começa a se situar lá no Novo Testamento, porque samaritanos têm essa rivalidade, ou os judeus têm essa rivalidade com os samaritanos. Então, reino do norte, capital Samaria. Quantas tribos? 10 tribos. E o reino do sul, capital Jerusalém, com 2 tribos, as tribos de Judá e a tribo de Benjamim. Então, reino do sul fica com 2 tribos na capital Jerusalém. Ok? Bom, então começamos a nos situar. Nós estamos no ano de mais ou menos 1030 a.C. Amós, ele é do reino do sul. E ele é levantado para profetizar principalmente contra o reino do norte. Na verdade, Amós, ele começa a profetizar contra vários povos, contra muitas nações naquele tempo de Israel. Como, por exemplo, a nação de Síria, a nação de Tiro, a nação de Edom, a nação de Moabe. Depois, ele profetiza contra o reino do sul, e aí ele leva a sua mensagem até o reino do norte. Então, ele se dedica bastante o seu ministério profético contra o reino do norte, certo? Deus envia Amós para profetizar principalmente contra o reino do norte. Isso é interessante porque enquanto Amós profetizava contra os outros reinos, praticamente o reino do norte dizia amém, até que chegou a vez do reino do norte receber a mensagem profética de Deus, uma mensagem corretiva do Senhor. Isso mostra para nós que em muitas situações nós vamos achar, ou no nosso coração, nós vamos acabar dizendo amém quando Deus está corrigindo alguém. Alguém que nós praticamente julgamos. E nós acabamos nos esquecendo que nós também merecemos, em muitas situações da vida, a correção do Senhor. Então, nós estamos assim nesse contexto todo. Isso está datando em mais ou menos 760, 750 a.C. é a data dessa mensagem de Amós. Ok? Para você ter uma ideia, Amós vai profetizar
a tomada do Reino do Norte pela Síria, ou seja, Deus está dizendo que enviará um povo, uma nação, para tomar o Reino do Norte, por causa do pecado do Reino do Norte. Isso aconteceu mais ou menos em 722 a.C. Então, Amós leva essa mensagem no ano de mais ou menos 760 a 750 a.C. e a tomada da Síria ao Reino do Norte, ao Reino de Israel, acontece em 722 a.C. Então, lembrando, o Reino do Norte fica conhecido como o Reino de Israel e o Reino do Sul como o Reino de Judá. Reino do Norte, capital Samaria; Reino do Sul, capital Jerusalém. Ok? Bom, qual é o panorama bíblico disso tudo? Então, vamos lá. Deus ele vai corrigir as nações e principalmente corrigir o Reino do Norte. E é muito bom porque todas as vezes que nós vemos Deus corrigindo, isso nos traz esperança. Porque da mesma forma que Deus corrige, Deus traz esperança. Entrou mais uma pessoa aqui, Camila, muito bem-vinda, tá bom? Bem-vinda aqui o Sal, Camila também foi aluna do Sal. Então nós estamos aqui para lermos a Bíblia Sagrada e principalmente estudar versículo a versículo. Vamos lá. Então, o reino, Deus quando corrige o Reino do Norte, ele também, logo após a sua mensagem de correção, o que vai acontecer? Deus também leva a palavra de esperança. Por quê? Porque toda vez que Deus corrige, Deus vai prover a redenção. Então, meu querido, minha querida, todas as vezes que nós estamos... Aí tem umas perguntas interessantes para nós. O quanto nós somos ou nos tornamos complacentes do pecado? O quanto nós passamos a nos agradar do pecado? A viver uma prática de pecado, entende? E quando isso acontece, Deus ele tem o tempo de Deus. Deus vai nos trazer a correção. Porque nós deixamos de lado, quando nós nos tornamos complacentes do pecado, nós deixamos de lado de viver os princípios eternos do Senhor, os princípios fundamentais de uma vida boa, uma vida justa, uma vida cristã. Então Deus, ele, uma hora, vai prover a correção. E é muito bom que isso aconteça na nossa vida, quando nós estamos complacentes do pecado, quando nós estamos vivendo uma prática e nos agradando dessa prática do pecado. Por quê? Porque logo depois Deus proveu uma palavra de esperança. E quando Deus proveu uma palavra de esperança, é porque na minha e na sua vida vai acontecer a redenção do Senhor. Só tem redenção quando tem correção. E só corrige quem ama. Isso mostra a grandeza do amor de Deus, o quanto Deus é bom, misericordioso, o quanto Deus quer redimir a humanidade. Isso já é mostrado desde os tempos do Antigo Testamento. Então, Deus ele corrige a nação do norte, o reino do norte, assim como outras nações, para poder gerar esperança no coração e promover e prover e gerar a redenção na vida humana. Certo? Bom, então ficam essas perguntas importantes para nós. O quanto nós estamos complacentes de uma vida de pecado? E se nos tornamos complacentes, o quanto nós queremos de fato a correção do Senhor? Porque só depois da correção há a redenção. E um outro propósito da mensagem de Israel, na mensagem de Deus a Israel, o Reino do Norte, além da complacência do pecado devido à idolatria, o Reino do Norte se tornou um reino muito idólatra. Isso por conta até mesmo de Salomão, né? Salomão, quando ele expande o seu reino, ele começa a fazer alianças políticas ou através da prática da aliança matrimonial com as princesas dos reis, ou alianças políticas mesmo, né, de proteção, enfim. E aí acabava sendo inserido dentro de Israel toda a cultura religiosa de um povo, seja com seus deuses pagãos, seja da forma que essas nações se estruturavam religiosamente, elas acabavam entrando dentro de Israel. E o reino do norte se tornou muito corrupto, muito idólatra. E Deus ele não aceita a idolatria.
Nós devemos adorá-lo tão somente. Esse é um dos seus principais mandamentos. E outro motivo pelo qual Deus está profetizando contra o Reino do Norte é devido à sua, ao seu abuso contra os pobres, né? Deus ele não aprova de maneira nenhuma que nós venhamos a abusar dos mais necessitados, ou fechar os olhos, tapar os olhos, ou deixar de ajudar aqueles que mais precisam. E o Reino do Norte estava abusando dos impostos, cobrando impostos, enfim, estava oprimindo os mais necessitados, oprimindo os pobres. Então, existem dois principais motivos pelo qual Deus está, então, corrigindo a nação do Norte, a nação de Israel. O primeiro é pela questão da idolatria, e o segundo motivo é a opressão aos pobres, a opressão aos mais necessitados. Ok? Então, este é o panorama do livro de Amós, a qual nós vamos ler agora, todas as quintas-feiras, até chegar no último versículo, ler versículo a versículo, para nós entendermos um pouquinho, certo? Nós não vamos demorar nessas lives, essas lives serão lives de 15 a 20 minutos, deixa eu ver qual foi o tempo que já passou aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui a hora. Então já passamos 15 minutos, então temos mais 5 minutinhos no máximo. Eu vou ler aqui, então, fazer uma introdução lendo os 2 primeiros versos, para nós podermos, então, encerrar. E aí, as pessoas que estão aqui presentes, né? Aqui na minha conta aparecem 2 pessoas presentes, eu não sei se tem mais ou não. Aí a gente vai e abre um pouquinho aí para perguntas e dúvidas. Então você já pode deixar sua pergunta, já pode deixar sua dúvida, já pode deixar seu comentário, sua sugestão, que logo após a leitura aqui eu vou ler e a gente comenta, tá bom? Então, vou ler os 2 primeiros versos como introdução, como vai ser a nossa leitura bíblica nessas quintas-feiras. Então vamos lá. Primeiro capítulo, verso 1, diz assim: As palavras de Amós que estavam entre os pastores de Tecoa. Tecoa era uma cidade, né, localizada no Reino do Sul, bem próximo da Judéia. Era o interior da Judéia, praticamente. Ficava mais ou menos ali uns 16 quilômetros de Jerusalém. Então era bem próximo de Jerusalém, ali na região da Judéia, era bem interior. Então, Tecoa tem uma passagem muito interessante, não sei se você já conhece, né? Já ouviu falar deste nome, né, dessa cidade. Se não me engano, lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, lembre-se, quando falamos de livro, é primeiro livro ou segundo livro. Então, no segundo livro de Samuel, no capítulo 14, mais ou menos, se não me engano, tem uma mulher, que é conhecida como a mulher de Tecoa, que é uma mulher que vai ajudar na reconciliação do rei Davi com o seu filho rebelde Absalão, certo? Então, só para nós vermos que Tecoa já é uma cidade conhecida na Bíblia Sagrada. Então, o que ele viu, voltando à leitura, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Veja que interessante, então, todo aquele panorama já está aqui nos primeiros versos, né? Reino do Norte, Reino do Sul, o rei Uzias sendo rei do Reino do Sul, e o rei Jeroboão sendo o rei do Reino do Norte. Então, lembrando, estamos datando mais ou menos aqui no ano de 760 a 750 a.C., ok? Bom, essa mensagem ela ocorre mais ou menos 2 anos antes do terremoto. Que terremoto é esse? Se você pegar o livro de Zacarias, no capítulo 14, se não me engano, Zacarias vai citar um grande terremoto que ocorreu na região, certo? E aqui então Amós, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está citando que esta mensagem de Amós ocorre 2 anos antes deste terremoto. Bom, versículo 2: E disse: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz. E é interessante como Deus usa Amós, que é um pastor de ovelhas, e na história Deus se coloca nessa figura de pastor, né? O pastor que conduz, o pastor que cuida, o pastor que zela, o pastor que dirige, mas também Deus se coloca na posição, na figura de um leão, e aqui um leão que brada. Então chegou a hora
do leão bradar na vida humana, na vida dos israelitas do Reino do Norte e de outros povos, assim como um dia todo aquele que está complacente, vivendo de maneira complacente do pecado, Deus um dia vai bradar a sua voz, certo? Lembrando que só corrige aquele que ama, e toda a correção do Senhor é depois regado com esperança e redenção. Então não tenha medo de ser corrigido. Eu passei por muitas correções, mas eu sei que após a correção nós temos a redenção. E essa é a esperança de ser corrigido, essa é a esperança da correção. Bom, vamos lá. O Senhor bradará e dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então esse aqui é o prelúdio da mensagem de Amós. Aquele que vem de Tecoa, sendo a voz de Deus bradando entre as nações, principalmente no Reino do Norte. Então Deus tira um pastor de ovelhas do Reino do Sul para bradar a sua voz lá no Reino do Norte, certo? Esse monte, esse cume do Monte Carmelo, também é muito conhecido. Você não está se recordando, é no Monte Carmelo que Elias vai guerrear e vai matar, vai vencer os profetas de Baal, certo? O Monte Carmelo também tem uma passagem muito importante, muito interessante. Lá no Apocalipse, quando Deus vai falar do Armagedon, quando o apóstolo João, né, que recebe a mensagem celestial, vai falar do Armagedon. E esse Armagedon vem do Monte Megido, né? Tem a ver com o Monte Megido. Só que não existe o Monte Megido na Bíblia Sagrada. O que existe é o Monte Carmelo, que fica na região de Megido. E é muito comum, né, quando você fala assim, o rio de Tiberíades, o rio, enfim, ou você atrela o nome da situação geográfica à região, né? Mar da Judéia, por exemplo. Então, o Monte Carmelo, como ficava na região de Megido, ele era conhecido como Monte Megido. E aí surge a palavra Armagedon, lá no Apocalipse, mostrando e fazendo referência a essa vitória de Elias aos profetas de Baal. Isso mostra que Deus, na história, ele vai vencer todo aquele que se opõe contra ele, todo aquele que se coloca contra a sua igreja, por exemplo, certo? Bom, vou encerrar por aqui a leitura. Nós fizemos somente aqui um prelúdio, né, dos dois primeiros versos, para nós vermos a narrativa a partir de todo esse contexto histórico que eu passei aqui para vocês, ok? Vou deixar aí esses minutinhos, mais uns 2 minutinhos, para ver se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, tá bom? Para nós podermos encerrar então a leitura bíblica de hoje. E lembrando que quinta-feira que vem, ou melhor, todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, nós estaremos aqui fazendo uma leitura bíblica detalhadamente, verso a verso, para nós então compreendermos melhor a Bíblia Sagrada. Ok? Não deixe de fazer seu devocional, leia periodicamente, leia todos os dias. Eu costumo orientar meus alunos que leiam, as pessoas deixam de ler a Bíblia, às vezes por falta de tempo, por achar assim que não tem um tempo bom para se dedicar à leitura, mas é muito mais importante que você leia a Bíblia 2, 3, 5 minutinhos do que você ler a Bíblia um dia, meia hora, e só depois, na outra semana, voltar a pegar a Bíblia Sagrada. Não, leia de pouquinho em pouquinho mesmo, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida, na sua alimentação espiritual. Tá certo? Bom, não ficou nenhuma dúvida, ninguém fez perguntas, então vou encerrar por aqui. Que você tenha uma excelente manhã, um excelente dia, um excelente final de semana. Já estamos na quinta-feira. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua família, principalmente nessa época tão complicada, tão difícil que estamos vivendo, né? Nessa pandemia. Que Deus os proteja e que as mãos do Senhor venha corrigir quando tiver que corrigir, mas sempre sabendo que dessas mãos surge a esperança da redenção. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, vida e paz.